Eu deveria ter percebido desde o momento em que ela insistiu naquele jantar especial, uma quarta-feira aleatória, sem motivo, sem data, sem comemoração. Helena nunca foi de marcar nada sem 3 lembretes no celular e pelo menos 2 reclamações sobre logística, mas naquela tarde ela simplesmente entrou no meu escritório, colocou a mão no batente da porta e disse com uma leveza artificial que não combinava com os últimos anos: "Quero que venha comigo hoje. É importante." Não explicou nada além disso, e eu, com meus 69 anos e uma paciência adquirida não só pela idade, mas pela vida inteira, sustentando pessoas que nunca perceberam o peso dos meus ombros, apenas fechei meu laptop e assenti. A verdade é que já fazia tempo que Helena não me pedia nada. Pedia favores, pedia dinheiro, pedia que eu resolvesse problemas que ela mesma criava, mas pedir presença, isso nunca mais tinha acontecido. Talvez ali já estivesse o aviso de que algo estava fora do normal. Ou talvez eu simplesmente não quisesse aceitar que minha vida, por mais organizada que fosse nos papéis, girava em silêncio ao redor de uma mulher que havia deixado de me enxergar faz tempo. Chegamos ao restaurante antes das outras pessoas, e aquilo também era estranho. Minha família inteira carrega no sangue uma incapacidade hereditária de cumprir horários. Mas Helena estava impecavelmente arrumada, maquiada como se estivesse indo à inauguração de algum teatro, e inquieta de um jeito que eu já conhecia. Era a inquietação de quem está prestes a causar um impacto e não sabe se está pronta para lidar com as consequências. Quando o garçom nos acompanhou até a mesa longa, grande demais para um jantar comum, grande demais para 2 pessoas que mal dividiam o café da manhã, eu já sentia um aperto no peito que não era exatamente tristeza, mas uma antecipação melancólica, como se a vida estivesse prestes a passar uma régua definitiva sobre tudo o que eu insistia em manter de pé. Os convidados começaram a chegar em blocos, cada um cumprimentando Helena com entusiasmo exagerado, enquanto me lançavam olhares de canto, como quem observa um animal ferido que ainda não sabe que está sangrando. Havia primos dela, uma irmã que nunca gostou de mim, 2 amigos que eu só via em ocasiões formais e até o filho de uma ex-colega dela, alguém que não fazia sentido nenhum naquele contexto. A mesa se encheu rápido, o barulho tomou o espaço. E eu me senti deslocado, como se estivesse assistindo a um ensaio do qual não recebi o roteiro. Helena evitava olhar para mim. Sorria demais, mexia no guardanapo como se contasse segundos. E então, no momento exato em que as conversas pareciam se sobrepor sem direção, ela levantou-se. Não com gentileza, não com suavidade. Levantou-se como alguém que ensaiou aquilo diante do espelho. Bateu levemente o copo com a colher, pedindo silêncio, e a sala inteira morreu instantaneamente, como se alguém tivesse apertado um botão invisível que roubou o ar e a atenção de todos. Eu fiquei imóvel, mãos entrelaçadas sobre a mesa, olhando para ela como quem observa uma tempestade silenciosa se formando no horizonte. Eu queria agradecer a presença de todos. Ela começou, usando aquela voz polida que aprendeu nos anos em que tentou comandar o próprio negócio e fracassou 3 vezes, sempre sendo salva financeiramente por mim. Hoje é uma noite importante para mim, uma noite de recomeços. As primeiras pessoas sorriram, outras olharam para mim de relance, e eu senti pela primeira vez que todos ali sabiam de algo que eu não sabia. Todos, menos eu. Helena respirou fundo, colocou a mão no ombro de um homem que eu sequer havia notado entrar e completou com um brilho quase teatral nos olhos. Quero que vocês conheçam o meu novo marido. Não houve gritos, não houve choque na voz dela. Foi dito como quem apresenta um convidado para um churrasco, casual, quase banal. Mas o impacto foi tão grande que a sala inteira pareceu perder o eixo por um segundo. Algumas pessoas arregalaram os olhos, outras cobriram a boca. Uma tia dela deixou o garfo cair no prato. Eu mesmo senti o chão se afastar um pouco dos meus pés. Não porque eu ainda nutrisse alguma ilusão romântica,
mas porque era impossível não perceber que aquela exposição humilhante, aquela encenação, havia sido planejado para me destruir emocionalmente na frente de uma plateia cuidadosamente escolhida. O tal amante, um sujeito magro demais, com um sorriso pretensioso e a postura de quem acredita que conquistou um troféu, estendeu a mão na minha direção, como se esperasse que eu levantasse. Ele esperava choro, esperava implosão, esperava que eu desabasse, que eu me tornasse exatamente aquilo que Helena vinha tentando me transformar nos últimos anos. Um homem fraco, ultrapassado, descartável. Toda a sala prendeu a respiração. Era como se o restaurante inteiro estivesse esperando pela minha queda. Eu olhei para aquela mão estendida, para o rosto vitorioso de Helena, para os olhares de pena, de morbidez, de julgamento. Minha esposa, ali, anunciando publicamente que tinha outro homem e ainda o chamando de novo marido, como se eu tivesse deixado de existir. Como se eu fosse apenas um obstáculo administrativo, um detalhe burocrático. Como se eu já fosse história antes mesmo de sair da mesa. Mas eu não desabei. Não chorei. Não tremi. Apenas senti uma serenidade tão profunda que quase me surpreendeu. Respirei fundo, coloquei os óculos no rosto com calma, e então fiz algo que ninguém naquela sala esperava. Eu sorri. Não um sorriso largo nem vingativo. Um sorriso pequeno, preciso, quase educado. O tipo de sorriso que só um homem que já sabe como a partida termina consegue dar. Então me inclinei levemente para frente e disse, com a voz mais tranquila que usei em meses, "Bem-vindo à família." A sala inteira congelou. Todos esperando que fosse sarcasmo, ironia, desespero mascarado. Mas não havia nada disso, apenas controle. Porque naquele exato instante, enquanto ela celebrava sua vitória imaginária, eu sabia de algo que ninguém ali sabia, algo que mudaria tudo. Algo que transformaria aquele teatrinho barato na última vez em que ela teria a sensação de estar no comando. A cláusula do pré-nupcial. Aquela que ela assinou rindo, achando exagero meu. Aquela que ela acreditou que nunca seria usada. Aquela que dizia com todas as letras, traição comprovada extingue qualquer direito patrimonial. E ela acabara de me entregar a prova. Na frente de 20 testemunhas. Era apenas o início. Quando terminei de pronunciar aquelas 3 palavras, "Bem-vindo à família", o silêncio que se instalou ao redor da mesa era tão denso que quase dava para sentir o peso dele descansando sobre cada prato, cada taça, cada olhar petrificado. O amante da minha esposa manteve a mão estendida por alguns segundos, mas logo a recolheu, desconcertado, como se esperasse que eu explodisse, que eu o agredisse, que eu me transformasse no espetáculo emocional que Helena prometera aos presentes. Ele piscou algumas vezes, tentando recompor um sorriso que já não encontrava sustentação em lugar nenhum, e ficou ali ao lado dela, com aquela postura incômoda de alguém que percebe tarde demais que entrou num palco sem saber o texto. Helena, por sua vez, demorou a entender o que tinha acontecido. Ela sorriu primeiro, achando que eu estava fingindo calma. Depois franziu a testa, tentando identificar alguma rachadura no meu comportamento, alguma emoção escondida que confirmasse que ela havia me derrubado. Não encontrou nada. Minha tranquilidade, tão inesperada, começou a arranhar a superfície brilhante da segurança dela. E por um instante, bem breve, eu pude ver o medo surgir atrás dos olhos dela como um relâmpago silencioso. A mesa inteira continuava quieta, como se ninguém soubesse o que fazer. Uma prima dela limpou a garganta. A irmã apertou os lábios, claramente frustrada por não ter recebido o drama que esperava. O garçom, coitado, não sabia se devia servir o vinho ou se recuar. Eu apenas mantive as mãos sobre o guardanapo sem pressa, ouvindo o próprio coração bater num ritmo estável, absolutamente estável, como se aquele momento não tivesse qualquer poder sobre mim. Não tinha mesmo. Porque ali, naquele exato instante, eu percebi que pela primeira vez em anos eu tinha vantagem.
Não moral, não emocional, mas legal. E Helena sequer desconfiava disso. Ela se recompôs, levantou o queixo num gesto arrogante que já não me afetava como antes e anunciou com entusiasmo exagerado o nome do amante, Marcelo, pronunciando cada sílaba como se estivesse apresentando uma celebridade. Ele tentou sorrir, tentou parecer confiante, tentou posar como a nova peça central da vida dela, mas a insegurança era óbvia demais para ser ignorada. Eu observei tudo com a paciência de quem assiste a um espetáculo ruim, mas necessário. Quando finalmente nos sentamos novamente, as conversas começaram a voltar, tímidas, como se a sala tivesse que reaprender a respirar. Eu continuei em silêncio, comendo lentamente, degustando o sabor da calma que Helena achava que tinha arrancado de mim há anos. Ela tentou me encarar algumas vezes, buscando em mim sinais de ruína, mas não encontrou nada a não ser uma serenidade que a incomodava profundamente. Foram nesses olhares que eu percebi algo que se tornaria essencial nos dias seguintes. Ela não sabia o que fazer comigo quando eu não reagia como esperado. Helena sempre soube me desestabilizar com palavras, com frieza calculada, com desprezo disfarçado de crítica construtiva. Mas ela nunca soube lidar com minha quietude, porque no fundo sempre temeu aquilo que não conseguia controlar. Então ela tentou outra estratégia. Começou a tocar no braço do amante exageradamente, rindo alto demais das piadas dele, virando-se para mim em alguns momentos como se esperasse que eu estivesse observando cada gesto, cada toque, cada insinuação. Mas eu não olhava para ela. Eu olhava ao redor, para o salão, para as pessoas tentando disfarçar a curiosidade mórbida. Cada detalhe, cada reação, cada testemunha silenciosa se tornava uma peça útil na engrenagem do que viria depois. Não porque eu planejasse vingança emocional, não era sobre isso, mas porque a própria Helena já tinha feito todo o trabalho por mim. Ela convidou testemunhas. Ela preparou o palco. Ela armou a situação que destruiria o pouco que ainda acreditava possuir. E tudo o que eu fiz foi sorrir. Um sorriso que começava a trabalhar por mim, antes mesmo do prato principal chegar à mesa. Quando o jantar finalmente terminou, ela se aproximou segurando o braço de Marcelo e disse algo como: "Espero que você tenha entendido, querido. É melhor assim. Para todos." A voz dela estava firme, mas os olhos tremiam. Eu respondi apenas com um leve aceno de cabeça. Não dei discurso. Não questionei. Não a confrontei. O silêncio é uma arma implacável quando usada por alguém que sabe exatamente por que está calado. Ela esperava lágrimas, esperava súplica, esperava humilhação. Ao invés disso, encontrou uma parede maciça de indiferença. Uma indiferença que não era fingida, era adquirida. Porque ao longo dos últimos anos, eu tinha deixado de amar Helena muito antes dela deixar de amar a mim. Ela foi apenas a primeira a anunciar, mas não a primeira a desistir. Enquanto saíamos do restaurante, percebi algo que me fez quase sorrir de verdade. Helena não parecia feliz, ela parecia inquieta. Como se, de alguma forma, tivesse percebido que havia cometido um erro estratégico gigantesco. Ela acreditou que destruir alguém publicamente a libertaria. Mas o que ela fez, sem perceber, foi assinar sua própria sentença. Porque foi naquela noite, naquela mesa, diante de todos que ela escolheu como plateia, que a traição foi oficializada, documentada, testemunhada e irreversível. E a cláusula do pré-nupcial, aquela que ela desdenhou no dia da assinatura, esperando nunca ser usada, começou a pulsar na minha memória como uma linha brilhante de ouro em um documento esquecido. Aquela cláusula que ela tinha certeza que jamais teria relevância. Aquela cláusula que me tornaria o homem mais livre da mesa naquela noite. Saí do restaurante com passos lentos, habituados ao peso da idade, mas com uma sensação inédita de leveza atravessando meu peito.
Não pensei em vingança. Não pensei em tristeza. Pensei apenas no que aquele sorriso que dei, tão pequeno, tão calculado, havia silenciosamente iniciado. E enquanto caminhava para o carro, com o vento frio batendo no rosto, percebi que não era o fim. Era só o primeiro movimento de uma verdade muito maior que ela ainda não tinha sequer imaginado. Uma verdade que se revelaria capítulo após capítulo, até que não restasse nada do império emocional que ela tentou construir às minhas custas. E eu estava pronto para isso. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha nada a perder. Helena, porém, tinha tudo. E naquela noite, ela começou, sem perceber, a entregar cada pedaço. Por vontade própria, quando cheguei em casa naquela noite, o mesmo silêncio que sempre me acompanhou pelos últimos anos me recebeu sem cerimônia. Não era um silêncio acolhedor, desses que descansam o espírito. Era o silêncio de um lar que havia sido abandonado muito antes de qualquer traição oficial. Sentei-me na poltrona que ficava ao lado da janela, a única peça da casa que ainda me pertencia emocionalmente, e fiquei observando o reflexo fragmentado das luzes da rua dançando sobre o vidro, enquanto meus dedos percorriam o braço desgastado do estofado. Minha mente começou a me puxar para trás, não para justificar nada do que aconteceria, mas para revisitar o caminho que me trouxe até ali. Um caminho pavimentado por escolhas que fiz, acreditando estar construindo algo sólido, quando, na verdade, estava apenas fortalecendo alguém que não sabia reconhecer alicerces, apenas superfícies. Helena não foi sempre essa mulher que apresentou um amante como se estivesse anunciando um plano de reforma. Quando nos conhecemos, éramos dois jovens que acreditavam no ideal básico da união: dividir mesa, teto e cansaços. Eu trabalhava como técnico em engenharia, sempre chegando tarde, com cheiro de poeira e café requentado, enquanto ela sonhava em abrir uma floricultura que nunca chegou a existir além de rascunhos. Lembro-me de ter vendido meu primeiro carro, um modelo usado que eu reformei durante meses, só para que ela pudesse pagar o curso de arranjos florais. Ela chorou naquela noite, segurando minhas mãos como se eu tivesse feito o maior sacrifício do mundo. E talvez, para mim, tenha sido mesmo. Foi ali que aprendi que amar, para mim, sempre teve o formato do esforço e o peso da renúncia. Os anos seguintes foram uma coleção de concessões que fiz sem nem perceber. Quando o pai dela adoeceu, mudei de turno para poder levá-lo às consultas, enquanto ela trabalhava meio período. Quando o irmão dela pediu dinheiro emprestado por alguns dias, fui eu quem abriu a gaveta onde escondia a reserva que estava juntando para nossa primeira viagem. Quando ela decidiu que queria tentar abrir um ateliê de artesanato, fui eu quem assinou o empréstimo. E fui eu quem pagou cada parcela quando o negócio fechou em silêncio, sem inauguração, sem clientes, sem sequer um balanço para entender onde tudo tinha se perdido. Minha vida se tornou um contínuo de sustentação. Não reclamava, não cobrava, não exigia reconhecimento. Sempre acreditei que o alicerce não exige aplausos, apenas existe. Até que um dia descobri que, enquanto eu sustentava, o que ela construía era uma distância tão profunda que eu não percebi quando comecei a desaparecer dentro da própria casa. Foi aos poucos. Primeiro vieram as críticas disfarçadas de sugestões. Você poderia se vestir melhor para a sua idade. Seu trabalho é tão simples que qualquer um faria. Você precisa ser mais interessante. Depois vieram os jantares em que ela falava por nós dois, como se minhas opiniões fossem pequenas demais para serem compartilhadas. Com o tempo, minha cadeira ao lado dela foi substituída por um hábito silencioso. Ela sempre escolhia mesas com 3 ou 4 lugares, mesmo quando estávamos só nós. Era como se estivesse ensaiando uma vida sem mim, antes mesmo de saber com quem preencheria o espaço vago. Eu percebia tudo, cada detalhe. Mas a idade nos ensina não apenas a suportar,
mas também a escolher quais batalhas merecem esgotar as nossas forças. E naquele momento, manter a casa funcionando parecia mais urgente do que confrontar o desdém crescente de alguém com quem eu dividi metade da vida. Quando ela tentou pela primeira vez abrir uma empresa de consultoria, outra ideia que ela retirou de alguma revista motivacional, fui eu quem reorganizou as finanças para que ela tivesse uma chance real. Coloquei meu nome como garantia, mesmo sabendo dos riscos. E quando inevitavelmente o negócio afundou, fui eu quem cobriu as dívidas, quem amortizou os juros, quem assinou os documentos que a livrariam de um processo. Ela não agradeceu. Disse apenas que era o mínimo que eu poderia fazer como marido. Essa frase, em particular, cravou-se em algum lugar profundo dentro de mim, porque percebi que, em algum ponto, Helena deixou de ver o que eu fazia como atos de apoio e passou a enxergar como obrigações inquestionáveis. Eu havia me tornado uma estrutura invisível, necessária, mas ignorada. Com o passar dos anos, o casamento deixou de existir como troca. Era uma engrenagem unilateral, onde eu fazia e ela recebia. Eu tentava reacender algo. Planejei viagens curtas, comprei presentes simples, fiz jantares que aprendi vendo vídeos de culinária. Mas Helena respondia com indiferença tão extensa que poderia ser estudada como um deserto emocional. Ela não se separava de mim porque não queria perder o conforto. E eu não insistia porque acreditava que, em algum momento, talvez, ela voltaria a me olhar como antes. A verdade, no entanto, é que eu tinha medo. Medo de recomeçar velho demais, cansado demais, solitário demais. Medo de admitir que amar alguém por 30 anos não garante que esse alguém permaneça ao seu lado por amor. Às vezes permanece por conveniência. E conveniência, como descobri recentemente, expira. A traição, portanto, não me pegou desprevenido. Só me pegou preparado. Porque mesmo antes de conhecer o amante dela, eu já sentia que havia alguém. Não um nome, não um rosto, mas uma ausência. E a de ausência dela era mais presente do que qualquer pessoa poderia ser. As mensagens apagadas, as mudanças de humor, as noites em que ela dizia estar exausta, mas voltava para casa com o perfume de alguém que não era eu, tudo isso apenas confirmava que nossa vida compartilhada se tornara um cenário abandonado, como um teatro cujo protagonista decidiu trocar de espetáculo sem informar o público. Mas mesmo diante de tantas evidências, não foi a traição que mais doeu. Foi perceber que tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu renunciei, tudo aquilo que eu carreguei por nós dois, havia sido esquecido como se fosse descartável. Como se meu papel tivesse sido apenas emprestar minha força para que ela pudesse atravessar a vida até encontrar alguém mais interessante, mais novo, mais moldável, alguém que ela pudesse apresentar numa noite ensaiada como se fosse um troféu. E, no entanto, ali estava eu, sentado na poltrona, observando a minha casa silenciosa, recordando cada sacrifício não com dor, mas com uma clareza nova. Porque pela primeira vez compreendi que cada renúncia que fiz por ela não foi perda. Foi uma documentação involuntária do meu caráter. E o caráter, diferente do amor, não desaparece. Ele se acumula. Enquanto ficava ali, a luz da rua desenhando sombras na parede, senti algo crescer dentro de mim. Não raiva, não vingança, mas um senso renovado de autocuidado. A humilhação pública que Helena achou que me destruiria apenas abriu uma porta que eu vinha evitando abrir há anos. A porta da verdade. A porta que revelava que eu, apesar de tudo, apesar de ter sido ignorado, usado e apagado, ainda tinha a vantagem silenciosa de quem sempre soube exatamente o que acontecia dentro da sua própria casa. Ela não sabia que eu sabia. Ela não imaginava que eu tinha percebido cada movimento, cada desvio, cada mentira. E mais importante, ela nunca suspeitou que eu tinha algo guardado. Algo que não era emocional, mas legal.
Algo que transformaria os próximos dias em um capítulo muito diferente daquele que ela acreditava ter escrito quando apresentou Marcelo como seu novo marido. A história dela terminava onde a minha começava. E, sentado ali, na poltrona onde tantas vezes me recolhi para liberar o peso da vida, entendi que minha paciência, durante todos aqueles anos, não tinha sido sinal de fraqueza. Era sinal de observação, de resistência, de preparo. Porque os sacrifícios que fiz, todos eles, estavam prestes a ganhar sentido, não porque seriam reconhecidos, mas porque se tornariam a base da liberdade que eu finalmente conquistaria. E Helena, que sempre acreditou ter tudo sob controle, ainda não fazia ideia de que, naquela mesa de restaurante, ela mesma havia assinado o início da própria ruína. Nos dias que antecederam o jantar, aquele mesmo em que Helena achou que poderia me desmontar diante de uma plateia, houve sinais óbvios demais para serem ignorados, mas que eu acompanhei com a paciência de quem observa um relógio regressivo antes da explosão. Não porque eu estivesse anestesiado, mas porque, de um jeito estranho, eu sabia que aquela série de pequenos desvios era o prólogo necessário de algo muito maior. Era como ver um prédio apresentar rachaduras antes do desabamento. Não se impede o colapso, apenas se observa para entender onde exatamente ele começará a ruir. E as rachaduras começaram muito antes do amante aparecer fisicamente na história. Começaram nas pequenas omissões, nos silêncios novos, nas mudanças minúsculas de comportamento que só alguém que vive ao lado de outra pessoa por décadas consegue perceber. O primeiro sinal não foi uma mensagem suspeita nem uma ausência prolongada. Foi o perfume. Helena sempre usou aromas florais, leves, doces, quase infantis. Cheiravam a primavera, a algo que se tenta preservar mesmo quando o tempo insiste em levar. Mas, de repente, o cheiro dela mudou. Tornou-se amadeirado, marcante, masculino até. Ela alegou que era uma nova fase, que estava cansada de fragrâncias de menina, que queria algo mais sofisticado. Eu apenas assenti, embora soubesse que aquele perfume não fora comprado por ela. O aroma denunciava quem o havia escolhido, alguém tentando moldá-la a um gosto que não era o nosso. Ainda assim deixei passar. O segundo sinal veio na forma de risadas discretamente direcionadas para o celular. Helena nunca foi de rir sozinha. Tinha um riso espalhado, chamativo, feito para plateias. Mas agora ria baixinho, com os lábios fechados, como se escondesse algo precioso. Ria e imediatamente bloqueava a tela, colocando o telefone virado para baixo. Quando eu passava por ela, ela mudava de posição, como se eu pudesse capturar o ar ao redor e decifrar o conteúdo. Não questionei. O terceiro sinal foi o surgimento de noites de trabalho. A ironia disso não me escapava. Depois de tantos anos sem emprego fixo, Helena parecia repentinamente ocupada em reuniões improvisadas que duravam até tarde, sempre com o mesmo roteiro. Ela saía maquiada como se fosse a um evento formal, mas sem pasta, sem anotações, sem qualquer indício de profissionalismo. Eu ficava sentado na poltrona, ouvindo a porta se fechar atrás dela, e apenas respirava fundo. Nada de sermões. Nada de confrontos. Eu queria ver até onde ela levaria aquilo. E ela levou. O quarto sinal foi quase cômico. Começou a se importar com a academia. Não que Helena fosse sedentária, mas a súbita dedicação às tardes de treino funcional, sempre às quintas e sábados, sempre no mesmo horário, era tão forçada que parecia ensaiada. Eu sempre a encorajei a cuidar da saúde, mas naquele momento eu sabia que não era saúde que ela buscava. Era alguém. Helena deixou de usar as roupas de academia velhas e desbotadas. Agora usava leggings novas, tênis caros, tops que eu nunca tinha visto. E o mais revelador, ela nunca voltava suada. O quinto sinal veio na forma de descuido. Começou a deixar vestígios involuntários de uma vida paralela.
Um ingresso de cinema no bolso da jaqueta, sendo que ela sempre disse odiar salas escuras. Uma marca de filtro solar no banco do carro, mesmo em dias nublados. Um arranhão em forma de unha no antebraço, que ela tentou justificar, dizendo que tropeçou na porta do mercado. E, finalmente, o sexto sinal, aquele que explicou todos os outros. Ela mudou o código do celular. Não por privacidade, mas por culpa. A senha era a data do nosso aniversário e, de repente, passou a ser outra coisa. Algo numérico. Provavelmente alguma data que eu nunca soube que existia, mas que certamente envolvia o novo homem da vida dela. A troca não foi acidental. Foi uma declaração. Ela queria que eu percebesse. Helena sempre foi assim. Tinha uma necessidade profunda de validação, até mesmo na hora de trair. Queria ser descoberta, queria ser analisada, queria ser protagonista de um conflito dramático que a colocasse, aos olhos dela, como vítima de uma falta de atenção que nunca existiu. Mas eu não lhe dei esse espetáculo. Eu observava tudo com o cuidado de quem coleciona provas não para ferir, mas para se proteger. Cada sinal, cada detalhe, cada mudança, tudo era registrado não em papel, mas na memória de alguém que aprendeu a sobreviver ao caos doméstico sem perder o eixo. E aos poucos, percebi que o que me mantinha em silêncio não era amor, nem apego, nem esperança. Era um alinhamento interno, quase matemático. Eu sabia exatamente o que vinha pela frente e sabia que, quando Helena achasse que estava vencendo, seria ali que eu finalmente me levantaria. Sextas-feiras tornaram-se o ponto mais evidente da mudança dela. Antes, era o dia em que fazíamos compras ou assistíamos filmes antigos. Agora, era o dia em que ela chegava com um brilho estranho no olhar, uma leveza que não era para mim. Certa vez, voltou com um batom borrado no canto da boca. Não borra com máscara, não borra com pressa. Borra com beijo. Ela notou meu olhar. Limpou rapidamente e entrou em casa com a tranquilidade ensaiada de quem acredita que seu parceiro envelheceu o suficiente para não perceber detalhes. Mas perceber detalhes sempre foi a minha especialidade. Depois vieram as mensagens. No início, eram conversas curtas digitadas à meia-noite, com a tela iluminando o rosto dela enquanto ela virava de lado, achando que eu dormia profundamente. Depois se tornaram mensagens de voz, escondidas atrás do som do chuveiro, mas audíveis o suficiente para que eu detectasse risos abafados, sussurros, um tom que ela não usava comigo há anos. Não precisei ouvir nada explícito para saber o suficiente. O ápice da obviedade veio 2 semanas antes do jantar. Ela voltou para casa com uma sacola cara, dessas de loja de luxo que ela nunca frequentou sem minha companhia e meu cartão. Tentei não reagir, mas não precisei. Quando subiu para o quarto, deixou cair um pequeno papel enrolado que deslizou pelo corredor até meus pés. Era um recibo de hospedagem. 2 diárias, quarto duplo, check-in para 2 adultos. Nem sequer era recente. E ainda assim, ela não teve o cuidado de guardar. Helena nunca foi cuidadosa para esconder as coisas. Só foi descuidada o suficiente para tentar me fazer sentir ciúme. Mas ciúme não era algo que eu carregava mais. O que eu carregava era consciência. E consciência é uma arma precisa. Cada um desses sinais, por mais óbvios que fossem, nunca me arrancaram reação imediata. Não porque eu estivesse apático, mas porque eu sabia que confrontar Helena seria dar-lhe palco. E palco era tudo o que ela queria. Preferia o silêncio. Preferia a observação. Preferia a paciência que se adquire com a idade e com a certeza de que a verdade sempre chega. E chega com mais força quando não é arrastada para fora à força. Deixei que ela acreditasse que me enganava. Deixei que ela acreditasse que era esperta, ousada, irresistível. Deixei que ela acreditasse que estava no comando. Mas, na verdade, eu já tinha lido cada capítulo antes dela terminar de escrever. Porque havia um detalhe que ela não sabia.
Meses antes, quando o comportamento dela começou a mudar, meu advogado me alertou, casualmente, sobre uma revisão de contratos antigos. Foi ali, naquela conversa despretensiosa, que ele me lembra da existência do pré-nupcial. Um documento assinado por ela com pressa, sem ler, confiando que nunca seria relevante. Um documento que dizia, com todas as letras, que traição anulava qualquer direito dela sobre tudo que construímos. Casa, carros, conta, investimentos. Um documento que ela ignorou. Um documento que eu nunca esqueci. E por isso cada sinal, cada detalhe, cada descuido, tudo se tornou apenas o prenúncio da queda que ela mesma escolheu. Eu só precisava esperar o momento exato em que ela me daria a prova definitiva. E no jantar da humilhação, ela entregou a prova de bandeja. Diante de testemunhas, diante de familiares, diante do próprio amante, ela se entregou. E eu assisti a tudo com a calma de quem sabia que, a partir daquele momento, a vida dela entraria em uma espiral da qual não havia retorno. Era o início do fim. Um fim que ela mesma construiu, enquanto acreditava que eu estava distraído demais para perceber. Mas eu percebi tudo. E agora era hora de deixar as peças caírem exatamente onde sempre deveriam ter caído. Na manhã seguinte ao jantar, acordei antes do sol, algo que vinha acontecendo com mais frequência à medida que os anos se acumulavam sobre meus ombros. A idade, dizem, traz insônia, mas a minha não era insônia, era lucidez. Uma lucidez que se acendeu como uma lâmpada silenciosa desde o instante em que Helena apresentou o amante como seu novo marido diante de uma sala inteira que aguardava meu colapso. Eu não desmoronei, e era exatamente isso que agora me mantinha desperto. Saber que o primeiro movimento não fora meu, mas dela, e que aquele movimento teria consequências que ela jamais imaginou. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde tomamos café por quase 3 décadas, e deixei que o vapor do bule de água subisse como se estivesse desenhando, no ar, as ideias que eu começava a organizar mentalmente. Foi ali, naquela mesa, que a lembrança do pré-nupcial voltou com uma clareza de fotografia antiga. Um documento esquecido, ignorado por ela, mas preservado por mim não por desconfiança, e sim por hábito. Sempre fui alguém que guardava contratos, recibos, notas fiscais e papéis que a maioria das pessoas renega como tralha. Para Helena, esses cuidados eram excesso de zelo. Para mim, eram uma forma de manter a casa em ordem. E agora, ironicamente, aquele zelo se tornava a corda que ela mesma colocou ao redor do pescoço sem perceber. Lembro-me perfeitamente do dia em que assinamos o pré-nupcial. Foi ela quem insistiu que se casaria apenas com um contrato que a protegesse, caso algo desse errado. Porque a irmã dela, recém-divorciada, havia passado por uma batalha judicial interminável. Ela falava de proteção, mas a proteção que buscava não era financeira. Era emocional. Helena sempre teve medo do abandono, medo de ser colocada de lado, medo de não ser escolhida. Eu, que a amava demais naquela época, aceitei sem pensar 2 vezes. Mas durante o processo de elaboração, o advogado sugeriu que também houvesse cláusulas que me resguardassem. Não por desconfiança, apenas por equilíbrio. E uma dessas cláusulas dizia claramente que, em caso de infidelidade comprovada, a parte infratora perderia automaticamente qualquer direito sobre bens adquiridos em conjunto após o casamento, incluindo a casa, o carro e a conta conjunta. Helena, impaciente para finalizar tudo e impressionada com a ideia de um casamento moderno, assinou sem ler. Eu assinei logo depois, e o documento foi guardado em uma pasta vermelha, no fundo de uma gaveta. Anos se passaram, e nunca pensei nisso de verdade. Até que, naquele jantar, quando ela anunciou sua traição como se fosse uma promoção de carreira, algo fez um clique silencioso dentro de mim. A imagem da pasta vermelha, a gaveta do armário do escritório, a folha com a assinatura dela, tudo voltou com precisão. Não era vingança, era justiça.
Era apenas o cumprimento literal de algo que ela mesma concordou, antes mesmo de imaginarmos que algum dia seríamos capazes de nos machucar dessa maneira. Enquanto eu bebia meu café amargo, senti que aquela manhã tinha um gosto diferente. Um gosto de fim e começo ao mesmo tempo. O fim do papel que eu desempenhei durante tanto tempo. O papel do marido paciente, do provedor constante, do alicerce silencioso. E o começo de algo que eu ainda não sabia nomear, mas que me dava uma sensação de resgate. Como se eu tivesse finalmente retomado um pedaço de mim que eu tinha emprestado ao casamento sem prazo de devolução. Levantei-me devagar, como quem carrega um plano dentro da pele, e segui para o escritório. A gaveta estava lá, como sempre esteve, fiel, silenciosa, imutável. Quando a abri, a pasta vermelha estava exatamente onde deixei anos antes, com a mesma poeira fina acumulada nos cantos. Passei a mão pela capa como se tocasse uma lembrança distante e tirei de dentro as folhas que, naquele momento, representavam mais do que um contrato. Representavam a verdade. Li cada linha, cada termo, cada assinatura. Helena assinou com pressa, a caligrafia inclinada para a direita, carregada de impaciência. Eu assinei com calma, letra centrada, traço seguro. A vida inteira cabia naquela diferença. Quando terminei de reler o documento, senti uma tranquilidade que não experimento desde que ela começou a se afastar emocionalmente. Eu não precisava discutir com Helena. Não precisava confrontá-la. Não precisava levantar a voz, bater portas, exigir explicações. A traição dela não me tirava nada. Ela havia assinado, de livre e espontânea vontade, a perda de tudo que tanto se esforçou para exibir. A única coisa que restava era tornar oficial o que já estava escrito. Guardei o documento com cuidado, mas não no mesmo lugar. Coloquei-o em minha pasta de trabalho, a mesma que levo quando vou ao cartório ou ao banco. O simbolismo não era intencional, mas inevitável. Eu estava levando comigo a prova de que não era eu quem estava sendo deixado, mas ela quem estava sendo expulsa da vida financeira que tanto apreciava. E havia algo quase poético nisso. Helena sempre acreditou que eu não sabia me defender, que eu era o tipo de homem que aceitava tudo para manter a paz. E de fato, fui assim durante muito tempo. Mas paciência demais é confundida com fraqueza por quem não sabe enxergar profundidade. Helena nunca entendeu que minha calma tinha raízes profundas, raízes que agora emergiam para me sustentar no momento exato. Enquanto caminhava pela casa, reparei em detalhes que antes me passavam despercebidos. Os porta-retratos em que ela aparecia sempre em primeiro plano. Os enfeites que comprou em viagens feitas sozinha com amigas. Os livros que ela dizia ter lido, mas que ainda tinham a lombada rígida, intocada. Cada objeto me dizia mais sobre quem ela se tornou do que qualquer conversa que tivemos nos últimos anos. E pela primeira vez, percebi que aquela casa nunca foi nossa de verdade. Sempre foi dela. Eu paguei por tudo, claro, mas ela escolheu cada detalhe de maneira a me excluir visualmente, como se eu fosse apenas uma sombra que passava pelos cômodos. No entanto, o documento na minha pasta mostrava algo que ela não imaginava. Juridicamente, a casa era minha. O carro era meu. As contas eram minhas. E ao anunciar o amante como novo marido, ela havia entregue a chave final que faltava no processo. Não precisei me vingar. Não precisei agir impulsivamente. Precisava apenas seguir o que a lei já havia determinado. E nada é mais forte do que a força da própria assinatura voltando como consequência. Meu próximo passo, eu sabia, seria procurar o advogado, não para criar confusão, mas para oficializar a separação nos termos do contrato. E com isso, libertar-me de um casamento que já tinha acabado 2 anos antes. Helena só não tinha percebido. Ou talvez tivesse percebido e, por isso, buscado em outro homem aquilo que nunca encontrou em si mesma. Validação. Mas validação não é patrimônio. Validação não paga contas. Validação não sobrevive à cláusula escrita com tinta preta,
simples, direta, irrefutável. Helena pensou que sua traição me destruiria, mas ela apenas abriu a porta para que eu saísse de um lugar onde eu já não cabia. E enquanto ela celebrava uma nova vida direcionada por um amante empolgado demais e sábio de menos, eu estava finalmente pronto para iniciar a minha. A vida que começa quando a verdade se torna inevitável. A cláusula estava lá para protegê-la, mas ela jamais imaginou que também protegeria a mim. E agora, mais do que nunca, eu sabia. Tudo o que viria a seguir não era punição. Era consequência. 2 dias depois de encontrar o pré-nupcial na pasta vermelha, acordei com a certeza tranquila de quem já decidiu o próprio destino. Não havia raiva no meu peito, nem ressentimento, nem a ânsia de revanche. Havia apenas uma clareza absoluta, cristalina, quase matemática, que me guiava como um farol silencioso. A traição pública, o olhar triunfante de Helena, a mão estendida do amante dela, tudo aquilo agora parecia distante, quase irrelevante. O que importava era o próximo passo. E esse passo não seria dado com impulsos emocionais, mas com a frieza lógica que a idade, as decepções e os anos de convivência silenciosa haviam me ensinado a cultivar. Helena vivia à base de explosões. Eu sempre vivia à base de estratégia. E no fim, é sempre a estratégia que prevalece. Peguei a pasta com o pré-nupcial, coloquei-a sob o braço como quem carrega um dossiê confidencial e saí de casa sem avisar. Ela ainda dormia, espalhada na cama que um dia compartilhamos, sonhando talvez com a nova vida que imaginava construir ao lado de Marcelo, ignorando completamente que, no mundo real, sua queda já havia começado antes mesmo do jantar terminar. Desci as escadas apressadamente, sentindo o cheiro do café que não fizera, ouvindo o silêncio de uma casa que não me pertencia emocionalmente havia anos, mas que em breve seria minha por completo, segundo a letra fria da lei. Abri a porta e caminhei até o carro com a calma de quem sabe que não precisa se apressar. O tempo estava do meu lado. O escritório do meu advogado ficava em um prédio comercial discreto, desses sem glamour, mas cheios de eficiência. Eu o conhecia há anos, desde que precisei resolver um problema de documentação do meu antigo emprego. Era um homem metódico, de fala lenta, mas extremamente atento a cada detalhe. Quando entrei, a recepcionista me cumprimentou com um sorriso amarelo, daqueles que não sabem se devem desejar bom dia ou perguntar se está tudo bem. Eu apenas devolvi o cumprimento e pedi para falar com ele. Esperei por quase 20 minutos, sentado numa poltrona desconfortável, observando a parede de certificados emoldurados. Cada diploma, cada especialização, cada curso parecia olhar para mim como se dissesse: "Você fez a coisa certa ao vir aqui." Quando ele finalmente me chamou, entrei, sentei-me e coloquei a pasta vermelha sobre a mesa, com a delicadeza ritualística de quem deposita uma peça-chave de um jogo que está prestes a terminar. Ele abriu a pasta, passou os olhos pelo documento e levantou as sobrancelhas com um interesse profissional que eu raramente via nele. "É recente a descoberta da traição?" perguntou com a voz baixa, como se estivéssemos falando de uma operação sigilosa. Eu confirmei com um aceno, e ele respirou fundo, analisando a assinatura de Helena como um arqueólogo estuda um artefato. Ela assinou de livre vontade, repetiu, quase para si mesmo, "E a cláusula é auto-aplicável." Fez uma pausa longa, recostou-se na cadeira e concluiu: "Senhor Edmundo, sua parte está blindada. Ela perdeu o direito a tudo." As palavras ditas sem emoção aparente atravessaram meu peito com a precisão cortante de uma lâmina afiada. Não senti triunfo, não senti satisfação. Senti apenas uma confirmação seca do que eu já sabia. Havia chegado o momento de encerrar aquele casamento de onde só eu ainda tentava salvar algo. Ele continuou explicando o procedimento. Precisaríamos entrar com o pedido formal, anexar provas da traição,
O jantar, o anúncio público, o amante apresentado como marido, as mensagens que eu tinha armazenado na memória, os recibos que ela deixou pelo caminho. "Você tem testemunhas?" perguntou ele. Eu ri de leve, um riso sem humor. "Uma mesa inteira", respondi. Ela fez questão disso. O advogado anotou tudo, organizando o futuro da minha vida enquanto eu ficava sentado ali, percebendo que, pela primeira vez, a vantagem era minha. Não por arrogância, mas por verdade. A verdade que ela ignorou. A verdade que a lei reconhecia. A verdade que me devolvia a dignidade que Helena tentara arrancar com uma única frase. Quando saí do escritório, senti o ar mais leve. A manhã parecia nova, como se tivesse sido pintada especialmente para mim. Mas ainda havia outra etapa, uma que muitos homens negligenciam, mas que eu, por prudência, não poderia ignorar. Falar com o contador. O contador ficava num escritório ainda mais simples, com cheiro de papel e café frio. Ele me conhecia desde os tempos em que eu trabalhava em obras e precisava organizar as finanças para não deixar nada escapar. Sempre respeitei a franqueza dele, uma franqueza que agora seria essencial. Mostrei-lhe o pré-nupcial, expliquei a situação sem drama, e ele olhou para mim com a compaixão silenciosa de quem já viu casamentos ruírem por motivos menores. "A gente precisa garantir que nada possa ser contestado", disse ele. "Vamos isolar seus ativos, separar juridicamente tudo que já era seu antes do casamento, listar cada bem adquirido depois e deixar claro que ela não tem mais direito a nada." Ele trabalhou rápido, como quem organiza um quebra-cabeça complexo, e eu apenas ficava ali, em silêncio, observando cada anotação, cada cálculo, cada movimento. Não porque duvidasse do trabalho dele, mas porque aquele processo tinha algo de simbólico. Era a primeira vez, em muitos anos, que eu realmente cuidava de mim. Quando terminamos, ele me entregou uma pasta azul com todas as informações organizadas. "Com isso aqui, ela não consegue te prejudicar nem se tentar", disse, e eu senti um peso estranho sair das minhas costas. Era como se finalmente uma parte invisível da minha vida tivesse sido realinhada ao eixo. Saí do escritório e sentei-me no carro, respirando fundo. Pensei em Helena, ainda dormindo, ainda acreditando que tinha o controle da situação, ainda imaginando que sairia como vítima daquela história, ou que, no mínimo, manteria o conforto que sempre buscou. Ela não sabia ainda que o jogo havia virado, que sua própria arrogância havia cavado a cova jurídica onde se enterraria, que aquilo que ela usou para me humilhar seria usado como prova para libertar-me de vez. Enquanto olhava para a pasta azul no banco do passageiro e para a pasta vermelha no meu colo, percebi que elas representavam perfeitamente o que estava acontecendo. A vermelha era o passado, o contrato esquecido, o papel que daria sentido ao fim. A azul era o futuro, a organização da minha nova vida, a lista de bens que permaneceriam sob meu nome, a reconstrução que eu começaria não com sofrimento, mas com a dignidade que ela tentou roubar. Liguei o carro devagar, sentindo que aquilo não era apenas um deslocamento geográfico, era um deslocamento interno. Eu estava deixando para trás não apenas uma mulher que não me amava, mas a versão de mim que aceitou migalhas por anos. A partir daquele momento, cada passo seria calculado, não para machucar Helena, mas para proteger aquilo que levei uma vida inteira para construir. Ao chegar em casa, ela estava sentada na sala, mexendo no celular, com o mesmo perfume amadeirado que já denunciava seu novo dono. Ela levantou os olhos esperando talvez alguma discussão, algum rompante emocional. Mas tudo o que viu foi meu silêncio. A pasta azul na minha mão, a vermelha debaixo do braço, e algo no meu olhar, algo que ela não reconheceu. Não era raiva, não era ciúme, era decisão. Ela abriu a boca para falar algo, mas não deixei. Apenas caminhei até o escritório,
Coloquei ambas as pastas na mesa e fechei a porta atrás de mim com a calma de quem sabe que o próximo capítulo já está escrito e que ela não terá voz nele. Na manhã seguinte àquela em que organizei, com o contador, cada detalhe financeiro da minha vida, acordei sentindo algo que não experimentava havia décadas. Propósito. Não um propósito grandioso, daqueles que movem batalhões ou constroem impérios, mas o tipo de propósito silencioso, firme, que brota quando um homem toma finalmente a decisão de não ser mais prisioneiro de circunstâncias que ele mesmo alimentou por medo, hábito ou lealdade mal direcionada. Era como se, de repente, eu tivesse reencontrado aquela versão antiga de mim que existiu antes de Helena. A versão que não aceitava migalhas emocionais, que sabia tomar decisões difíceis, que entendia que dignidade não é luxo, é fundamento. A casa estava quieta. Helena já havia saído cedo, provavelmente para uma das suas sessões de academia, que mais pareciam encontros ensaiados com alguém que achava excitante brincar de vida dupla. Eu preparei meu café com calma, arrumei a pasta azul e a pasta vermelha dentro da maleta e saí sem olhar para trás. Nunca fui de caminhar com pressa, mas naquele dia meus passos tinham uma firmeza nova, quase ensaiada, como se meu corpo inteiro soubesse que estava indo para o lugar certo, no momento certo, para encerrar definitivamente algo que durou muito mais do que deveria. Ao chegar ao escritório do advogado, ele já me esperava com uma pilha de documentos organizada sobre a mesa de madeira escura. Era estranho perceber que papéis tão finos tinham o poder de desfazer quase 30 anos de convivência. Mas a verdade é que relações não acabam no papel. Acabam muito antes, em silêncios acumulados, em omissões conscientes, em toques que deixaram de existir, em olhares desviados no corredor. O papel apenas registra o enterro oficial daquilo que morreu anos atrás. Ele gesticulou para que eu me sentasse e começou a explicar os pontos principais do processo de separação, agora fortalecido por provas incontestáveis. "Temos a gravação do jantar?" ele perguntou. "Aquela onde sua esposa, publicamente, apresenta o amante como novo marido." Eu confirmei com a cabeça e entreguei o vídeo que uma das tias de Helena gravou. Não por maldade, mas por hábito. Ela filmava tudo, até aniversários de pet. Neste caso, sua mania se transformava na prova mais objetiva que poderíamos querer. O advogado assistiu ao vídeo rapidamente, pausando apenas na parte em que Helena, brilhando de empolgação tola, colocava a mão no braço de Marcelo e dizia as palavras exatas que cimentariam sua própria queda. Ele suspirou devagar, como alguém que acabou de fechar uma equação complexa. "Isso aqui não é apenas traição", disse. "É confissão pública e acompanhada de testemunhas diretas. Mais sólido que isso, impossível." A reunião avançou com detalhes técnicos que eu acompanhei em silêncio. Eu me tornara bom nisso. Silêncio. Não um silêncio submisso, mas um silêncio observador. Enquanto ele explicava o protocolo de dissolução conjugal baseado no pré-nupcial, eu pensava em Helena. Não na Helena do presente, mas na Helena que existiu há 20 anos, rindo na varanda, enquanto o vento bagunçava seus cabelos, olhando para mim como se eu fosse um porto seguro. Aquela versão dela desapareceu há tanto tempo que talvez nem ela lembrasse mais que um dia existiu. O que sobrou foi essa mulher que achou que podia me usar como trampolim para uma vida emocional mais excitante, descartando-me como se eu fosse o par de sapatos velho que ela um dia odiava, mas nunca jogava fora por piedade. A ironia agora estava evidente. Quem seria descartada não seria eu. O advogado empurrou alguns papéis em minha direção, pedindo assinaturas que finalizei sem hesitar. Meu nome no papel parecia mais firme do que minha mão. Era como se eu estivesse assinando não apenas a ruptura, mas a recuperação de mim mesmo. Em determinado momento, ele ajustou os óculos e disse: "Depois que protocolarmos isso, Sr. Edmundo, sua esposa será notificada oficialmente."
Ela perderá, conforme a cláusula, direitos sobre a casa, o veículo e os fundos conjuntos. Ele disse aquilo com a naturalidade de quem lida com separações todos os dias. Mas eu sentei em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Não porque eu duvidasse do processo, mas porque eu finalmente entendi, de forma quase física, que a vida estava me devolvendo tudo o que Helena tentou tirar. A cláusula era clara, definitiva e irrefutável. Helena assinara por conta própria, achando que eu jamais teria coragem de usá-la. Mas cláusulas não dependem de coragem, dependem de fatos. E o fato gritava na tela do celular da tia. Helena traíra, anunciara e celebrara a traição em público. Agora, a lei apenas caminhava atrás dela, recolhendo migalhas que ela deixou com descuido. O advogado fez então uma última pergunta, uma que eu esperava desde que entrei na sala. Deseja pedir pensão compensatória? Eu estremeci internamente. O mundo inteiro poderia dizer que eu tinha o direito. Afinal, fui eu quem sustentou a casa, os sonhos, os fracassos consecutivos dela. Mas eu me conheço. E mais importante, conheço Helena. Neguei com um gesto. Não quero nada dela, respondi. Quero apenas a minha paz. Ele me olhou por alguns segundos, talvez admirado pela resposta, talvez acostumado demais a ver casais brigando por centavos. Mas não havia centavos que apagassem o desgaste emocional que vivia ao lado de Helena nos últimos anos. Eu queria distância, não dinheiro. E tinha certeza absoluta de que, ao tirar dela aquilo que sempre tratou como garantido, conforto, estabilidade, casa, status, eu estava devolvendo o equilíbrio natural do universo. Não por vingança, mas por consequência. Saí do escritório com a sensação de ter atravessado uma porta invisível. Era como se o corredor inteiro estivesse banhado por uma luz nova, embora eu soubesse que nada havia mudado fisicamente. A mudança estava em mim. No caminho de volta para casa, o sol caía oblíquo sobre o vidro do carro, e pela primeira vez em muito tempo, ele não me incomodou. Era como se iluminasse algo dentro de mim que eu havia escondido por anos. Um homem não recupera apenas sua liberdade quando deixa um casamento quebrado. Ele recupera sua identidade. E foi isso que senti naquele trajeto. Uma reconexão silenciosa com o que fui antes de me tornar espectador da vida de outra pessoa. Quando estacionei, notei o carro de Helena na garagem. O coração não acelerou. A respiração não tremeu. Ela estava em casa, mas eu já não estava mais ali como marido, apenas como proprietário temporário daquele palco prestes a ser desmontado. Entrei pela porta dos fundos como sempre fiz, e a encontrei na cozinha, organizando flores demais para alguém que nunca gostou de floriculturas de verdade. Ela olhou para mim rapidamente, tentando decifrar meu humor, mas não encontrou nada. A neutralidade é uma arma que só homens calejados aprendem a usar. Ela abriu a boca para perguntar algo, talvez onde eu tinha ido, talvez se eu queria almoço, talvez se eu tinha visto alguma mensagem. Mas antes que ela falasse, passei por ela com a maleta como quem atravessa uma sala para desligar uma luz esquecida. Naquele momento, notei o exato segundo em que o desconforto acendeu nos olhos dela. Era como se ela percebesse, de forma instintiva, que algo havia mudado. Não nela, mas em mim. E mudanças interiores sempre assustam quem depende da instabilidade do outro para manter o controle. Ela tentou seguir o jogo, dizendo que à noite veria uma amiga, que talvez dormisse fora, como se isso fosse novidade. Eu apenas respondi com um "tudo bem", tão leve que quase se desfez no ar. E pela primeira vez desde que aquela farsa começou, eu a vi perder o equilíbrio emocional. Ela não sabia por quê, não sabia como, mas sabia que de repente algo estava fora do script. E estava mesmo. Porque naquela manhã, no escritório do advogado, o script inteiro tinha sido reescrito. Não por ela, por mim.
E a partir daquele instante, Helena deixaria de ser protagonista da própria vida e aprenderia finalmente o custo real das escolhas que fez. Nos dias que se seguiram ao protocolo oficial da separação, a casa começou a respirar um tipo estranho de silêncio, como se cada parede tivesse percebido, antes de Helena, que algo profundo havia mudado. Não era o silêncio habitual dos últimos anos, aquele que nascia da indiferença e do tédio conjugal. Era um silêncio atento, observador, que parecia acompanhar cada passo meu, como quem assiste ao desdobrar inevitável de um conflito adiado por tempo demais. Helena, por sua vez, tornou-se inquieta de um jeito quase imperceptível no início, mas que se intensificou à medida que os dias avançavam e ela, finalmente, começou a perceber que eu havia parado de reagir. Não me perguntava onde eu ia. Não exigia respostas curtas, não buscava brigas pequenas para medir meu humor. Eu me tornara um ponto fixo, estável, impenetrável. E essa estabilidade, que um dia fora o pilar do nosso casamento, agora se tornava a maior ameaça à fantasia que ela vinha construindo com Marcelo. Pessoas como Helena não sabem lidar com paz quando não são responsáveis por ela. Paz, para ela, sempre soou como abandono. Na primeira noite após o protocolo, Helena chegou mais tarde do que o normal. Eu estava sentado na sala lendo um livro que comprei anos antes e nunca tive tempo para abrir. Ela entrou com passos que tentavam imitar normalidade, mas que escondiam um cansaço emocional recém-nascido. Senti quando ela olhou para mim e encontrou algo que ainda não entendia. Minha expressão era neutra, limpa, livre de expectativa. Ela parou por alguns segundos, como se esperasse que eu perguntasse onde ela esteve. Quando percebeu que eu não diria nada, subiu a escada devagar, pisando como se cada degrau fosse composto de incertezas. Dormimos na mesma casa, mas não no mesmo ambiente. Não houve discussão, não houve troca, não houve aproximação. E foi nesse primeiro silêncio que notei o surgimento do que viria a ser o colapso dela. Pela primeira vez em anos, Helena não sabia em qual terreno emocional estava pisando. No segundo dia, tentou contato disfarçado. Colocou café na mesa antes de eu acordar, coisa que não fazia havia mais de 10 anos. Deixou um bilhete sem graça ao lado da xícara. Bom dia. Era o tipo de gesto pequeno demais, tardio demais, mas que denunciava um início de medo. Medo de que ela talvez ainda não soubesse completamente. Mas temor sempre começa assim, tentando reconstruir o que se percebeu tarde demais que estava se desfazendo. Eu agradeci com um aceno, sem emoção, e voltei ao meu trabalho. Ela observou meu rosto por tempo demais, esperando talvez que eu sorrisse, que eu reconhecesse seu esforço mínimo. Mas meu silêncio não era arma, era estado. Foi no terceiro dia que algo realmente começou a ruir nela. Helena saiu cedo demais, arrumada demais, perfumada demais, indicando não um encontro amoroso, mas a tentativa desesperada de parecer no controle. Eu estava na varanda quando ela entrou novamente, antes do meio-dia, com passos apressados e o rosto marcado por algo que não parecia cansaço. Era pânico. Ela subiu as escadas, abriu e fechou portas com rapidez, como se estivesse procurando algo. Depois desceu novamente e ficou parada no pé da escada, me observando com olhos inquietos, como se quisesse perguntar algo, mas tivesse medo da resposta. Não disse nada. Apenas ficou ali, esperando que eu tomasse a iniciativa. Não tomei. Helena sempre controlou nossas conversas. Agora ela precisava aprender a engolir o próprio silêncio. Naquela noite, quando estávamos juntos no mesmo ambiente pela primeira vez em dias, ela finalmente quebrou o muro que vinha se formando dentro dela. Sentou-se na poltrona oposta à minha. A mesma poltrona que durante anos foi símbolo da nossa distância. E respirou fundo. As mãos tremiam de leve.
Ela cruzou e descruzou as pernas algumas vezes, até que, finalmente, a pergunta escapou com um fio de voz que não lembrava em nada a mulher que me humilhou publicamente. Você está bravo comigo? A pergunta era quase infantil, deslocada, como se não entendesse a profundidade do que havia feito. Eu fechei o livro devagar e apenas a olhei. Ela esperou. A espera dela era sempre barulhenta, mesmo quando silenciosa. Eu respondi com a verdade limpa. Não estou bravo. Ela pareceu confusa. Então, por que está assim comigo? Eu pensei por alguns segundos antes de responder. Porque não vejo mais sentido em discutir com quem já tomou suas decisões. A frase a acertou como um vento gelado. Ela desviou o olhar imediatamente, como se o contato visual pudesse completar a dor da constatação. No dia seguinte, ela chegou em casa nervosa, andando pela sala como um animal encurralado. O telefone tocava no bolso dela e ela não atendia. Era o tipo de comportamento que denuncia algo profundo. Ou Marcelo havia começado a mostrar sinais de arrependimento, ou ela tinha descoberto algo que não queria acreditar. A verdade chegou antes do fim da noite, quando ela finalmente sentou-se ao meu lado, voluntariamente, e disse, com a voz quebrada no meio, "Podemos conversar?" Não levantei a cabeça imediatamente. Deixei que o peso daquele pedido ecoasse no ar. Helena não era alguém que pedia conversa. Ela exigia. Mas agora, ali, sentada tão perto de mim quanto anos atrás, era como se tivesse perdido todas as armas que acreditava carregar. Eu fechei meu livro e a encarei. Ela respirou fundo e começou devagar, com uma sequência de frases hesitantes, tentando amarrar justificativas frouxas para suturar o buraco que havia cavado no próprio destino. Disse que estava confusa, que talvez tivesse agido com emoção demais, que não sabia mais o que esperar de Marcelo, que as coisas não estavam como ela imaginava, que talvez eu tivesse entendido errado. Eu a ouvi em silêncio, com uma calma que parecia irritá-la mais do que qualquer briga teria irritado. Em certo momento, Helena colocou a mão no peito, como quem tenta conter uma angústia que cresce, e disse a frase que entregava todo o colapso. "Eu nunca quis te perder." Era impressionante como a mente humana se ilude. Ela não queria me perder, queria manter a estabilidade que eu fornecia enquanto desfrutava da excitação que Marcelo oferecia. Eu não era marido, era estrutura. Ele não era amor, era adrenalina. Quando ela terminou seu discurso truncado, seus olhos marejados buscavam algum vestígio de compaixão no meu rosto. Mas o que ela encontrou não foi crueldade, foi lucidez. E lucidez, para quem vive de ilusões, é o golpe mais duro que existe. Eu respirei fundo e respondi: "Helena, você não me perdeu agora. Nos perdeu anos atrás. Só não tinha percebido." Ela fechou os olhos com força, como quem leva uma bofetada. Pela primeira vez em muito tempo, não havia acusação na minha voz, apenas verdade. E a verdade, dita com serenidade, destrói mais do que qualquer grito poderia destruir. Ela deslizou na poltrona, como se murchasse, e pela primeira vez desde que a conheço, vi Helena pequena. Não pequena em tamanho, mas pequena em controle, em posição, em futuro. O telefone tocou novamente e o nome de Marcelo apareceu na tela, brilhando como uma ferida aberta. Ela virou o celular de bruços na mesa, evitando meu olhar. Ali estava o início concreto do colapso dela. Nem o amante parecia disposto a sustentá-la, nem o marido estava disposto a protegê-la. E Helena, acostumada a ser cuidada, supervisionada, amparada, não sabia existir entre dois vazios. Quando terminou de falar, ela disse com voz fraca: "Eu preciso de você." E foi exatamente ali, naquele instante, naquela frase tão reveladora quanto trágica, que entendi que não havia mais volta. Porque não era de mim que ela precisava. Era da vida confortável que eu construí, da casa que eu paguei, da estabilidade que eu forneci,
enquanto ela gastava o mundo tentando tapar buracos internos que nem Marcelo, nem eu, nem ninguém jamais conseguiria preencher. Eu apenas levantei da poltrona, caminhei até a porta e disse sem elevar o tom: "Você só percebeu isso porque agora sabe que vai perder tudo." Ela apertou os olhos como se eu tivesse arrancado o ar do ambiente. Não respondi. Não toquei nela. Não discuti. Apenas subi as escadas e deixei que ela entendesse, sozinha, que o colapso não tinha ocorrido quando eu descobri a traição. O colapso começara quando ela percebeu que de todas as pessoas envolvidas naquela história, eu era o único que continuava inteiro. E ela, pela primeira vez, estava sozinha. Não abandonada. Sozinha. O colapso de Helena não veio como uma tempestade abrupta, mas como um sumidouro lento que começou a engolir tudo ao redor dela. Os dias seguintes ao nosso último diálogo foram marcados por tentativas de reorganização emocional que mais pareciam remendos mal feitos em um tecido rasgado demais para sustentar qualquer peso. Eu observava tudo em silêncio, não por crueldade, mas porque percebia, com clareza crescente, que não havia nada que eu pudesse fazer por ela que ela mesma já não tivesse destruído com suas escolhas. O silêncio, muitas vezes, é o último ato de dignidade que um homem pode oferecer antes de se afastar definitivamente, e eu o oferecia não como punição, mas como despedida. Helena passou a andar pela casa como alguém tentando recuperar o território que percebeu tarde demais ter perdido. Limpava mais do que o necessário, arrumava flores que murchavam em questão de dias, cozinhava pratos que nunca foram do meu gosto, mas que ela mascava com ansiedade, como se cada gesto domesticasse uma culpa que ela não queria verbalizar. Eu a observava nos pequenos detalhes. Os dedos tremendo ao segurar a chave do carro, o hábito repentino de olhar o celular e desligá-lo antes de tocar, a maneira como deixava a porta aberta do quarto e me seguia com os olhos quando eu passava pelo corredor. Não era amor, era desespero. E desespero em alguém que sempre viveu de controle é como uma rachadura profunda que se espalha até que nada reste do que um dia segurou a estrutura. Uma tarde, enquanto eu ajustava alguns papéis no escritório, ouvi passos hesitantes no corredor. Helena parou na porta, segurando a maçaneta como se ela fosse a última barreira entre nós. Estava pálida, com o rosto cansado, o cabelo preso de qualquer jeito, sem o brilho meticulosamente fabricado que ela exibia no jantar em que tomou a decisão mais imprudente da vida. Ela abriu a boca e fechou novamente, como se estivesse escolhendo cada palavra com o cuidado de quem pisa em vidro. Finalmente disse com voz embargada: "Edmundo, precisamos conversar de verdade." Suspirei internamente. Sabia que aquele momento viria, que ela tentaria achar alguma rota de fuga dentro do caos que ela mesma criara. Ela deu alguns passos para dentro do escritório e colocou as mãos sobre a mesa, inclinando-se como se buscasse apoio não só físico, mas emocional. "Eu errei", disse. "Eu sei que errei, mas não quero perder nossa casa, nossa vida." Eu estava confusa. As palavras caíam como gotas de chuva fraca, sem força, sem clareza. Não respondi imediatamente. Ela continuou: "O Marcelo, ele não é quem eu imaginava. As coisas não são como pareciam. Eu estava carente. Não sei o que deu em mim." Era impressionante como, mesmo nessas horas, ela ainda mantinha a habilidade de transformar culpa em narrativa. Sempre havia uma justificativa suave. Sempre havia uma explicação emocionalmente conveniente. Mas desta vez não havia espaço para o jogo. A verdade, aquela que vinha se acumulando em silêncio, era maior do que qualquer desculpa que ela tentasse tecer. Ela então deu a cartada final. Com a voz quebrada disse: "Eu quero consertar. Quero tentar de novo, mas para isso preciso que você pare com esse processo. Vamos resolver entre nós, por favor." E quando pronunciou a palavra processo, sua mão deslizou para o envelope que descansava na minha mesa.
O envelope que continha a notificação da cláusula pré-nupcial. Ela tocou o papel com a ponta dos dedos, quase suplicando. Aquele gesto dizia mais do que suas palavras. Ela não queria consertar o casamento. Ela queria recuperar o que perderia. Era a casa, era o conforto, era a vida financiada por mim durante tantos anos. O que ela estava tentando salvar não era a relação, era o patrimônio. Foi nesse instante que compreendi, com uma lucidez cortante, que Helena não me queria de volta. Queria o que eu representava, o que eu sustentava, o que eu fornecia. E essa percepção não me feriu. Ao contrário, me libertou. Ela deu a volta na mesa, aproximando-se de mim como alguém que busca proximidade física para manipular emoção. Colocou a mão na minha, os dedos frios, frágeis, e disse: Edmundo, eu imploro, não faça isso comigo. Deixei que ela segurasse minha mão por alguns segundos. Senti a pressão crescente, a súplica silenciosa, o medo pulsando nela como um animal acuado. Mas não retribuí o toque. Minha mão permaneceu neutra, imóvel, como a superfície de um lago que não reage nem ao vento. Helena, percebendo a ausência de reciprocidade, deslizou para o chão, sentando-se ao lado da cadeira, como alguém que desistiu de manter a dignidade. Chorava baixinho, quase contida, como se não quisesse se expor, mas também não conseguisse mais segurar. Repetia, em intervalos irregulares: Por favor, não me deixe sem nada. A frase se repetiu algumas vezes, como se ela estivesse tentando convencer a mim e a si mesma de que ainda havia uma chance. Foi então que decidi falar, não com raiva, não com orgulho, mas com uma serenidade que só a verdade dá. Disse: Helena, eu não estou tirando nada de você. Você assinou isso muito antes de conhecer Marcelo. Você escolheu o que fez. Essas consequências são suas. Ela levantou a cabeça, olhos vermelhos, maquiagem borrada, expressão desfeita. Mas a casa, murmurou, é minha casa. A resposta saiu de mim como uma sentença limpa. Não, Helena, a casa é minha. E você sabia disso quando decidiu me substituir antes mesmo de me deixar. Ela ficou em silêncio. Um silêncio denso, pesado, cheio de uma dor que não era amor, mas perda. Perda do que ela achava que seria garantido por toda a vida. Helena então se colocou de pé com dificuldade, apoiando-se na mesa. O corpo inteiro tremia. E pela primeira vez desde o jantar, ela finalmente viu quem eu era naquele momento. Um homem que não estava disposto a ser peça no drama dela. Eu não era mais o marido submisso. Não era o sustentáculo emocional e financeiro. Eu era apenas alguém que havia se cansado. Ela ainda tentou o último argumento. E as memórias? Tudo o que construímos? Eu a encarei com calma e respondi: Memórias não pagam aluguel, Helena. E você destruiu todas quando decidiu que eu era descartável. Quando terminei a frase, algo se quebrou nela. Não era apenas orgulho, era a ficção toda desmoronando. Ela tentou dar um passo em minha direção, mas eu me levantei e caminhei até a porta. Abri devagar, como quem encerra uma peça teatral. Por favor, disse ela uma última vez, não faça isso. Eu apenas respondi sem olhar para trás. Eu não estou fazendo nada. Só estou deixando o que você começou terminar. Ela ficou de pé no meio do escritório, imóvel, abraçando o próprio corpo como se tentasse impedir que o mundo desabasse sobre ela. Mas já havia desabado, e ela era a única responsável pelos escombros em que agora pisava. Eu subi as escadas devagar, sem pressa, com a serenidade de quem escolheu o silêncio como resposta definitiva. E pela primeira vez em anos me senti leve. Ela implorou. Eu ouvi. Mas a decisão não estava mais nas mãos dela, nem na minha. Estava escrita, assinada, registrada. E agora apenas seguia seu curso natural, como toda verdade segue. O silêncio que deixei para trás não era castigo.
Era encerramento. Os dias que seguiram o confronto final com Helena se transformaram em uma espécie de transição silenciosa entre dois mundos. O que eu vivi por décadas e o que estava finalmente pronto para começar. Não houve festa, não houve celebração, não houve euforia. Houve apenas uma calma lenta, quase medicinal, que foi tomando conta da casa e, principalmente, de mim. A separação oficial já estava avançando pelos trâmites do cartório, e a notificação jurídica havia chegado pelas mãos de um oficial de justiça que, por coincidência ou ironia, encontrou Helena na varanda quando veio entregar o envelope. Eu estava dentro, ouvindo apenas o murmúrio de vozes, mas quando ela entrou em casa logo depois, com a carta aberta tremendo entre seus dedos, percebi que o impacto da realidade finalmente a havia alcançado. Ela não disse nada naquele momento. Apenas passou por mim com os olhos fixos no chão, como se estivesse caminhando entre destroços que só ela podia ver. Talvez estivesse mesmo. Era a primeira vez que via Helena verdadeiramente silenciosa. Não o silêncio barulhento da manipulação emocional, mas o silêncio vazio de quem percebeu, tarde demais, que o chão desapareceu. E eu, pela primeira vez em muito tempo, entendi que aquilo já não tinha nada a ver comigo. O sofrimento dela agora era consequência, nunca punição. Enquanto ela vagava pela casa, tentando agarrar memórias como quem tenta segurar fumaça com as mãos, eu seguia minha rotina com uma leveza que parecia mentira. Acordava cedo, preparava meu café forte, abria as janelas e deixava o ar entrar, como se renovasse não só o ambiente, mas o próprio passado. Passei a caminhar mais pela manhã, coisa que sempre gostei, mas que acabei abandonando ao longo dos anos. Caminhava pelas ruas do bairro com passos firmes, sentindo o frio suave bater no rosto, pensando em tudo o que vivi e em tudo o que ainda poderia viver. Um dia, enquanto caminhava, decidi entrar no parque que ficava a algumas quadras de casa. Havia anos que eu não parava ali. Sempre passei apressado, como se a vida me empurrasse para compromissos que eu nem tinha. Sentei no banco de madeira perto do lago artificial e observei as pessoas passando. Jovens correndo com fones de ouvido, idosos conversando devagar, crianças brincando com uma bola vermelha que quicava como se não conhecesse o tempo. Foi ali, sentado naquele banco, que percebi algo que deveria ser óbvio, mas que só agora fazia sentido de verdade. Eu estava vivo. Vivo no sentido pleno, no sentido simples, no sentido que não exige testemunha. Não como espectador da vida de alguém, mas como protagonista da minha própria. Ao retornar para casa, encontrei Helena na cozinha, organizando papéis espalhados pela mesa. Ela não ergueu os olhos imediatamente, mas quando percebeu minha presença, endireitou a postura e respirou fundo, como se preparasse uma última tentativa de me atingir ou de me convencer. Eu não sei para onde ir, disse ela, com a voz partida, sem maquiagem, sem personagem. Eu não respondi de imediato. Ela continuou. Você não vai ao menos me ajudar a encontrar um lugar? A pergunta pendurou-se no ar, carregada de expectativa e desespero. Mas daquele desespero que não nasce do amor perdido, e sim do conforto que escapa por entre os dedos. Eu a olhei por alguns segundos, estudando seu rosto como quem observa uma fotografia antiga e não reconhece mais nenhuma linha. Disse apenas, você vai encontrar um lugar. Ela franziu o senho, magoada de uma forma infantil, como se eu tivesse quebrado alguma promessa que nunca fiz. Mas era a primeira vez que eu falava com ela sem carregar o peso emocional que sempre carreguei. E talvez por isso minha resposta parecesse tão brutal aos ouvidos dela. Não era brutalidade, era verdade. E a verdade, quando se viveu tanto tempo dentro de uma mentira confortável, dói de um jeito devastador. No dia em que ela finalmente fez as malas e saiu da casa, a mesma casa que ela acreditou ser dela até o último minuto, não houve briga, não houve discussão,
Não houve lágrimas da minha parte. Ela arrastava as malas pelo corredor com um barulho oco que ecoava como lembrança. Parou na porta da sala, olhou ao redor como quem tenta se despedir de uma vida que nunca valorizou e murmurou: "Eu só queria que tivesse sido diferente." Eu a encarei com serenidade. "Helena, tudo poderia ter sido diferente, mas você escolheu assim." Ela saiu com passos curtos, hesitantes. Um carro a esperava. Marcelo. Sim, o amante, agora com a expressão de quem carregava um peso que não lhe pertencia. Talvez só naquele instante ele tivesse entendido o tamanho do abismo no qual se metera. Ou talvez ainda estivesse iludido, achando que vivia uma paixão épica com uma mulher que não suportava ficar sozinha. Eu me limitei a observar da janela enquanto ela entrava no carro. Não houve despedida, não houve aceno. Apenas o fechamento lento da porta, como se o som finalizasse de forma simbólica um ciclo de vida que não tinha mais nada a ver comigo. E quando o carro virou a esquina, senti algo raro atravessar meu peito. Paz. Não a paz do alívio repentino, mas a paz profunda, a paz madura. A paz de quem finalmente entendeu que não deve carregar aquilo que não o quer. A casa, minha casa, parecia maior, mais iluminada, mais minha. Abri todas as janelas, como se quisesse expulsar anos de ar preso, e andei pelos cômodos tocando as paredes, como quem finalmente reconhece seu próprio território. Pela primeira vez em muito tempo, eu respirava sem pedir permissão. Os dias seguintes foram de reconstrução silenciosa. Não mudei móveis, não fiz reformas, não alterei nada físico, mas mudei tudo dentro de mim. Comecei a cozinhar pratos simples que eu realmente gostava. Deixei o rádio ligado com músicas antigas que me lembravam de quem fui antes de me tornar sombra. Passei a caminhar mais, a dormir melhor, a sentir meu corpo novamente. O processo de separação avançava rápido graças ao pré-nupcial. Helena perderia tudo e eu recuperaria tudo que era meu. Mas para minha surpresa, o ganho não estava nas coisas. Estava no espaço que elas representavam. Recebi ligações de familiares dela, tentando mediar ou talvez adivinhar a versão que eu sustentaria diante da queda teatral de Helena nas redes sociais. Não atendi. Não precisava justificar nada. A verdade não requer defesa quando é evidente. Ela tentou me mandar mensagens também. Algumas frias, outras emocionadas, outras confusas. Li todas. Respondi nenhuma. Numa noite, sentei na varanda com uma xícara de chá, observando a rua quieta, a lua refletindo na calçada, e percebi algo que me fez sorrir. A sensação amarga de abandono que ela tentou plantar em mim nunca germinou. Pelo contrário, foi ela quem acabou abandonada. Abandonada por sua própria arrogância, por suas escolhas, por sua incapacidade de perceber o valor daquilo que sempre esteve em suas mãos. Agora, eu tinha o que sempre procurei e nunca encontrei enquanto estava com ela. Liberdade. Não a liberdade jovem e impulsiva, mas a liberdade madura, aquela que se constrói não com fuga, mas com consciência. Uma liberdade que cabia em cada canto daquela casa e, ao mesmo tempo, em cada espaço dentro de mim, que antes estava ocupado por preocupação, frustração e culpa. E enquanto terminava meu chá, senti o ar da noite tocar meu rosto com suavidade. Fechei os olhos e pensei no futuro. Um futuro que finalmente era meu, não emprestado, não dividido com alguém que não sabia dividir nada. Pela primeira vez desde jovem, a vida parecia possível, como se eu tivesse acordado de um longo coma emocional. E percebi que, apesar de tudo o que Helena causou, o que eu tinha agora era infinitamente maior. A chance de começar de novo com a dignidade intacta, a casa em ordem e o coração leve. A liberdade não veio quando ela foi embora. Veio quando eu finalmente a deixei ir dentro de mim.